Mônica Calazans e hoje no meu podcast, como eu sempre trago convidados especiais e assuntos totalmente relevantes, de atualidade, e hoje eu não poderia de trazer um assunto que vai entreter muita gente. Um assunto importante, a gente vai falar de cultura, de arte, e nada melhor de uma pessoa que entende do assunto. Kiko de Souza. Kiko, muito obrigada por aceitar meu convite, participar do meu podcast. Agora eu quero saber, quem é Kiko de Souza? Nossa, quem é Kiko de Souza? Primeiramente, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, feliz demais poder falar um pouco de arte, de cultura e de música. É, honrado por estar Ai, aqui na sua frente. Muito obrigada. obrigado mesmo. Legal. Bom, quem é Kiko de Souza, né? Kiko Sim, de Souza é sonhador, muito sonhador, músico, produtor musical, diretor musical, professor de música, artista plástico. Periférico, acredito que fala de onde você é para mim, Kiko. Coab 2 Itaquera. Zona Leste Zona somos nós. Leste. Vamos que vamos. Que lá na Zona Leste, lá em Itaquera, que eu me formo mesmo como pessoa, né? Meu nascimento é na Zona Norte de São Paulo, mas com um ano eu vou para a Zona Leste e lá na Coab 2 eu vivo até hoje, assim. Saí num período, morei no centro, por durante 2 anos, que foi bem importante, toda a dinâmica do centro ali, e depois eu volto para Coab 2 e aí formo as coisas que eu acredito até hoje e a gente vai vivendo e acreditando cada vez mais, principalmente nos jovens ali na Zona Leste. Que precisa, né? Muito, Que muito. precisa, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser valorizados. Eu acho que isso é muito importante, esse tipo de trabalho que você faz. Sim, Fala obrigado. pra gente, fala pro Hum. meu público, em linhas gerais, o que que é o Projeto Olhar? Olhar. Onde a liberdade habita, o amor se revela, né? Que lindo! Esse é um projeto que a gente já faz. É como se fosse a junção de coisas que a gente já faz há algum tempo já, né? Certo. Então, eu sou professor de música dentro da Fundação Casa de Itaquá, já fazem 10 anos, pelo projeto Guri. Então, nossa, eu já passei um pouco de tudo lá dentro, né? Então, são muitos anos, muitos encontros, muitos olhares que a gente sempre falou, né? Hoje eu tenho a felicidade de conhecer muitas pessoas pelo olhar dela, porque lá foi onde eu conheci um olhar de saudade, um olhar de tristeza, um olhar de satisfação, de Desespero. desespero, de felicidade, de às vezes É você um chega, misto, né? é um misto e você acaba são centenas de jovens que eu encontrei já em 10 anos, né? Então, eu fui reconhecendo esses olhares. O nome sai muito daí também, né? Olhar, É, do né? olhar, né? Onde a liberdade habita, quando a gente fala da liberdade, é uma liberdade como um todo, não é só a liberdade ali do corpo mesmo, a liberdade da mente, a liberdade de você estar liberto de amarras, né? Das drogas, do álcool, dos vícios, em tudo. Às vezes um trabalho você tá preso, né? Então a gente fala muito sobre isso. Então, onde a liberdade habita, o amor se revela, é muito isso mesmo, né? É, é impactante essa frase, né? É, Eu achei muito impactante. a frase nasce assim, com esse. Precisa ser alguma coisa com olhar. Então a gente começou a construir isso, né? A gente começou a construir. E eu agradeço já, de imediato, já começar os agradecimentos, né? Pode A começar. Priscila Mello, porque ela que faz a gente conseguir juntar isso, né? Como trabalhando dentro da Fundação Casa. O Samuel, que trabalha junto com a gente também, Samuel Porfírio, que trabalha medida socioeducativa, que é fora da Fundação Casa. Então, os meninos que passavam por mim, depois ele recebia fora. Né? A gente queria ter um projeto que alcançasse a juventude antes desse ponto deles já estarem. Estarem na É, fundação, né? exatamente. A gente acredita muito na arte. A arte me salvou, né? A arte, ela conseguiu
guiar os meus caminhos, assim, empurrar eu pro caminho. Então, tipo, eu tive acesso a tudo isso. Na Coab 2 eu tive acesso a tudo. Eu tive acesso ao crime, eu tive acesso a tudo. Porque é isso mesmo que a gente vive ali, é uma forma de sobrevivência também. Então a gente teve, só que, como eu falo para os meninos, né, na Fundação Casa, eu falei, vocês são corajosos demais, utilizem essa coragem para outro lugar. E assim, devagarzinho, a gente vai Verdade, arrancando verdade. um de cada vez, assim, né? E aí o olhar nasce com essa ideia da gente tentar antecipar a entrada deles até chegar na fundação e a gente encontrar eles, entende? Entendi. E o que que despertou em você fazer esse trabalho? O despertar foi ali estar vivendo todos esses dias, né? É assim, são várias histórias que a gente vive ali dentro da aula na Fundação Casa, né? Eu sou privilegiado, eu dou aula lá, mas eu antes de dar aula lá, eu dava aula numa escola. Sim. E numa escola muito conhecida e tudo mais, e era o oposto dali. E eu sempre quis entrar dentro da fundação para conseguir falar sobre música lá e falar sobre arte, né? E a quantidade de talento que a gente vê lá, mas assim, não são poucos, tá? Assim, a gente fala de música, que tem muitos meninos talentosos, só que tem desenhistas, tem meninos que escrevem muito bem, tem meninos que eu falo, nossa, você é do cinema. Você não tem que estar aqui. A Você certeza que eu, consegue despertar essa habilidade num de jovem que exato. tá, Tá lá, né, ele tá fechado tá totalmente, e a fechado. gente, com a aula de música lá, a gente, lógico, fala muito sobre música, mas a gente fala muito sobre essa humanidade mesmo, né? Sobre trazer, sobre esse dia a dia. Então a gente acaba sentindo como um todo essa, sei lá, habilidade deles que tá ali fechada por causa dessa pressão da sociedade também. E aí cada um tem um ponto, né? Que por estar ali. Mas foi devido a isso. Falou, nossa, não, peraí. A gente precisa chegar antes nesse menino. Porque eu tenho certeza absoluta, se a arte tivesse chego antes nele, Ele não estaria aqui. eu tenho certeza. Porque muitos dali, a gente começa a trazer vídeos, entra com a música, começa a trazer vídeo, começa a trazer informação. Eles saem, eles saem. Ah, você fala assim, ah, Kiko, não, qual é a porcentagem dos que saem? São minúscula. Bem pouco mesmo, porque o crime é muito excitante. Para eles, o crime é muito excitante, né? É um buraco que assim, a gente não consegue nem chegar. Então é muito excitante, mas tem meninos que são fortes mesmo, de falar, não, peraí, eu vou sair, vou... Então tem, fora dali, a gente conhece hoje meninos que são MCs, que estão trabalhando e estão, assim, seguindo a vida. Como também tem a parte Que que acaba não aderindo que não aderindo e e continuam. continuam no mundo É do isso, crime e tudo mais, né? Tá exatamente. certo. Como funcionam as oficinas e qual o público em geral? Geralmente, assim, sobre as oficinas, a gente faz 3 oficinas, né? 3 oficinas e um show. A nossa ideia é, de fato, explicar pro aluno que o percurso todinho da música. Aí a gente entra com o nosso estilo, que é no hip hop, o rap e tudo mais, Que né? eles se identificam também, Sim, né? Isso sim, que é sim. legal. Assim, Mônica, eu acredito que 80%, talvez, eles são apaixonados pelo funk e pelo rap, assim. Mas apaixonados mesmo, né? A vida deles é escutar e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente faz é ter essa ligação já, né, horizontal. Então a gente conversa sobre o que eles escutam todo dia. Certo. Então a primeira oficina, a gente faz uma oficina junto com o Samuel, né? Eu e o Samuel Porfírio faz a oficina de criação e composição em rap, que a gente passa por tudo, assim, desde o início das métricas, o Samuel já é mais experiente nisso, ele vai falando as métricas, eu passo um pouco da parte teórica, que é das batidas, depois a gente compõe uma música. Aí, nesse período ali dessa primeira oficina, a gente até fala que todas as oficinas que a gente fez saiu com uma música. E aí, nas escolas, a gente também está conseguindo sair com as músicas. Então, eles escrevem a música. Assim, sem batida, sem nada, sabe? Tipo, só escrevendo mesmo e excitando eles. Qual é a primeira palavra que vocês pensam? Qual é o tema? E a gente vai desenvolvendo.
Na segunda oficina, que já é a de produção musical, que a gente coloca e fala assim, não, tudo bem, a A música tá música tá pronta. pronta, vamos partir para construir e gravar essa música. Aí eu faço com o Matheus MXM, que trabalha lá junto com a gente também, que inclusive tá aqui, o Matheus. E aí a gente faz a produção da música mesmo. Então, a gente produz, faz um rascunho de algum beat e eles vão começando a gravar em cima e também nessas oficinas, últimas oficinas, foi interessante porque tinham produtores. Então, tinham produtores assim que eles produziam no celular. Então, Hum, a gente abriu o computador, deu um início, eles já estavam produzindo. Então, eles conduziram bastante coisa bastante parte da oficina, assim. Isso que foi mais interessante. E aí eles próprios se gravaram. hum. Então teve a gravação da música na segunda oficina. Então na primeira oficina a gente fez a composição, na segunda a gente gravou. Na terceira oficina já é a fala de o empreendedorismo na música, que é a Maria Rita que faz essa oficina. Então ela entra, é super interessante a oficina dela, porque ela coloca pontos principais dos artistas que os alunos também conhecem. Então não sai Certo. muito, não é uma coisa muito distante do universo deles, né? Então quando fala de artistas que é do convívio deles, eles já se aproximam mais. Então ela coloca pontos principais, pontos de estratégicos, os pontos fracos também, que é Que é importante. importante, né? E também o encontro à monetização desse trabalho todo que foi feito nas outras oficinas. Então, a gente constrói a música na primeira oficina, na- constrói a letra na primeira oficina, grava na segunda, na terceira fala, ó, isso aqui, como a gente consegue jogar isso para o mundo, né? Não de fato capitalizar isso, mas para como que a gente consegue colocar isso para o mundo, para as plataformas digitais, como isso é monetizado, como que funciona o trajeto do YouTube. Então a gente coloca tudo nessa parte. E aí a gente finaliza com o show, que aí é a coroação, né? O show sempre vai ser o ápice, né? Porque É ver todo o trabalho construído no n- show, no onde as show. pessoas estão todas assim, voltadas ali, prestando atenção de um trabalho construído, Exato, né? nos dias anteriores. E o mais interessante, assim, que aí eu inicio falando sobre o sonhador também, que é tipo um sonho pra gente, né? A gente Claro. conseguiu fazer essas oficinas e o show com, tipo, um pioneiro do hip hop, que foi o Taíde, né? Então a gente consegue trazer o Taíde, que é uma referência desde sempre pra gente, pra dentro da escola da nossa quebrada, que é onde a gente anda Sim, ali, sim. né? Aí fazer um show para a escola inteira. E também nesse momento da apresentação do show, a gente conseguir parar, chamar os alunos que fizeram a música e mostrar em primeira mão a música para eles ali, para a É. escola inteira. Então, chegou o Pedro que escreveu, a Júlia que escreveu também, foi lá no palco. Os produtores conseguiram falar para a escola inteira. Então, tipo assim, é meio que contemplamos todo o processo, sabe? Desde o início, nem a gente imaginava que ia ser tão interessante, tão, né? Primeiro ter o Taíde, né? Já é. Aí consegui fazer todo o processo, depois consegui trazer ali os meninos, e eles você via a emoção deles no olhar mesmo. E de fato, a entrega, eu vi na cara principalmente do Pedro, que é o menino que cantou junto com a Júlia também, falei, mano, ai, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu falei, "Então, essa sementinha que a gente queria ter colocado, Que lindo. é essa daí. E assim, o que que você percebe? O que que você percebe, não? O que que você sente na finalização desse projeto aí, dessa oficina que você participou? O que que você percebe no olhar dos jovens? Existe esse, tipo, primeiro, o encantamento, né? É, tipo, um olhar encantado ali, porque, caramba, a gente Claro. consegue fazer. Obviamente que tem toda uma estrutura ali mínima que a gente levou para fazer, né? Uhum. Que é gravar o computador e tudo mais. Só que há a possibilidade de fazer tudo isso no celular. Tanto é que um dos meninos que produziram, que ajudou ali na produção, ele estava fazendo no celular. Então, assim,
eles conseguiram, o que eu percebi, pelo menos nesse núcleo um pouquinho menor, não para a escola, porque é muito gigante também, que eles, nossa, eu tenho possibilidade de Tem um fazer, eu potencial, tenho né? dentro de mim, né? É, E o interessante é que a oficina de produção foi a segunda, né? Quando a gente tava no show, que foi 15 dias depois, sim. eles estavam com um monte de beat feito. Aí é até engraçado. Kiko, coloca o beat aí agora no show. Eu falei, não, mas não tem como a gente parar o show e colocar o beat. Eu até queria, mas não dá. Espera um pouquinho e tal. Mas não dá pra gente parar, ó, parou o show, porque tem um cronograma pra gente seguir. Não, tudo bem. Aí eles, não, tudo bem, mas eu já fiz 3. Aí o outro que era mais, ainda já tinha mais envolvimento ainda, o Arthur, ele já tinha feito vários outros beats também. Porque deu esse despertar, o despertar, assim, sabe? Despertou, tipo, eu posso fazer, eu consigo fazer, sim, né? Então acho que esse é o maior, talvez o maior sentimento que a gente conseguiu ter, assim, sabe? De falar, caramba, conseguimos plantar essa semente. Esse projeto ele foi bancado por quem? Iniciativa privada, pública? Como é que foi? Conta Pela pra Secretaria gente. de Cultura, né? Então aí, novamente, eu agradeço a IP Produções Culturais, né? Que é junto com a Priscila Mello, que a gente tinha essa ideia de fazer, só que não conseguia ter o recurso, né? Que foi pelo Vai. A gente não tinha um recurso. Quando chega o recurso, aí a gente Fica tudo mais fácil, né? Nossa, fica muito mais fácil, E né? assim, se a Secretaria de Cultura investiu, investiu porque acreditava. Sim, Isso sim, que é importante, né? sim, Você mostrar um projeto para uma secretaria e ela entender que isso vai fazer o diferencial para o número representativo de jovens, né? sim. Então, que a gente tem que se preocupar, sim, com os jovens, né? Eu acho que a gente poder fazer por essa juventude, né? Porque tem muita juventude perdida. E se a gente conseguir resgatar, acho que isso é muito importante. O olhar Isso é isso mesmo. isso faz um diferencial imenso, sabe? Porque é muito triste você ver adolescentes perdidos, né? É, E não ter uma referência, não ter um direcionamento, tipo assim, não ter uma visão de futuro. E despertar isso no jovem vale muito mais a pena, porque a gente não vai sofrer lá na frente, né? é, A gente diminui a criminalidade, muito, né? Que muito. isso que é importante para a nossa sociedade. E valoriza o jovem. Faz com que desperte realmente que esse jovem tem valor. Eu acho que isso é de muita importância. A gente acredita muito nisso, viu, Mônica? De verdade mesmo. E é uma coisa que a gente vive praticamente todos os dias. A gente fala, às vezes no estúdio, assim, nós três ali, a gente fica falando sobre isso, sobre essa atualidade, a forma que está mudando a sociedade está mudando mesmo, a gente precisa acompanhar. Então a gente a todo tempo, o jovem traz muito isso, né? O jovem traz muito isso. Então, tipo, a gente pensa em a todo tempo tá muito nivelado com eles, com a linguagem deles mesmo, É, com o que eles estão falando, pra gente tá bem alinhado para conseguir chegar e não parecer aquele, pô, tá o tiozão aí falando não sei o quê. Não é isso. não, A gente precisa estar. Então, a todo tempo a gente está se ajustando nas falas, se ajustando do nos nossos comportamento. comportamentos mesmo, né? Nos nossos comportamentos mesmo. Então a gente sempre tenta ajustar. E a gente acredita mesmo com o olhar e com isso que a gente já faz, né, na Fundação Casa, nas medidas socioeducativas, que chegando antes, eu acho que a gente consegue ter mais possibilidades. Então, assim, o show foi na sexta-feira, não, segunda-feira passada. Então, a gente tá sempre no bairro, né? Então, eu já encontrei umas 2 vezes. E aí, professor? Professor, Ai, que só que gostoso isso, só que né? assim, não foi nenhum aluno que participou de lá, só que foi o aluno que estava assistindo, não foi o aluno que participou da oficina, mas foi o aluno que estava Assistiu. no show, que assistiu o show. Então é o professor. Então, assim, caramba, e aquele ali senti um pouquinho assim, pô, nós estamos aqui no mesmo lugar. A gente tava lá no palco, mas estamos no A mesmo gente está lugar. no mesmo Quando a gente nível, sai do né? palco, já volta ao normal. Eu tô ali no mercado comprando as coisas com ele ali, né? Então, Essa proximidade, né? Você exatamente. não é uma pessoa distante de difícil acesso, Sim, né? exatamente. Então, acho que isso que é legal para o jovem.
Fala para mim como é que vocês fizeram a escolha dessas escolas. Yervan Kizachian, não Sim. sei se eu falei certo, Escola Haroldo Veloso Brigadeiro e Danilo José Fernandes. Por Então, que que foi essas escolas? assim, a gente queria muito, muito que fosse muito perto da onde a gente mora, sabe? Assim, foi uma coisa que a gente falou, não, vamos fazer aqui por perto mesmo, sem saber, sem saber, assim, pra gente ter, às vezes, acontecer isso que eu acabei de falar. A gente tá ali, encontrar o aluno, a gente ter esse acesso, tá ali próximo, né? O Yervante já é uma escola que é como se fosse muito próximo do estúdio. Então a escola tá aqui, o Samuel mora aqui, o estúdio é aqui, né? Eu moro pra cá, o Matheus mora um pouquinho mais distante, mas a gente sempre tá ali. Então a gente queria muito que fosse no Yervante, que é ali muito dentro da nossa quebrada mesmo, né? Certo. E aí a escola tava fazendo 40 anos esse ano, né? Hum, E aí foi uma premiação que no mês de março, né? Que foi o período da escola, assim, do aniversário, né? A gente conseguiu meio que premiar, assim, até a diretora falou, nossa, perfeito, né? Porque a gente levou para lá essa primeira oficina. A, a Brigadeiro é um pouquinho mais distante, que é perto do Planalto ali, do hospital que a gente conheço. tem, um hospital que tem ali no bairro. Então a gente quis fazer meio que um ciclo da Zona Leste, assim, sabe? Então a gente tá como se fossem uns pontos assim, ó. A gente fez um triângulo, né, para alcançar o máximo de Jovens. jovens possíveis na Zona Leste mesmo. A Danilo. Danilo, ela é. Você conhece também, mas eu vou falar aqui, de repente algumas pessoas não conhecem, que ela é perto do. Dali, como que eu posso falar? Do Hospital Santa Marcelina. Sim, é mais para Itaquera. Isso, Lá mais pro indo Parque do Isso, Carmo. exatamente, depois do Parque do Carmo ali. Então a gente pensou mais ou menos como se fosse um triângulo, assim, Sim, sabe? Foi o pensamento a princípio. legal. É, como você fala para mim da colaboração dessas oficinas? Que tem gente muito fera. Como que é a participação das pessoas? A participação das pessoas, dos artistas, você fala? Isso. Então, a oficina, o olhar, né, é muito baseado, assim, que nas oficinas iniciou assim, tá? Eu até que te falar que o olhar tá crescendo. Que bom que tá crescendo mais, assim, tá acontecendo e tá crescendo mais. A gente precisava trazer artistas que, primeiro, que a gente gosta, que a gente Sim, acredita, né? E entender que também chegou o recurso, a gente tem possibilidade de ter próximo isso para aprender também e levar essa informação pros alunos, né? Então a gente escolheu mesmo, né? A princípio, ali muito próximo da região, na escola Yervante, a gente levou a Ana Preta e o Taíde, né? A próxima escola a gente leva a Cris do SNJ com o MC Charada, que aí também a gente já atrela com o funk também. aham. Isso, atrela com o funk. E na outra escola, que é na Danilo, a gente vai levar o Rincon Sapiência e o Takassa, que é um menino também que já trabalha ali com a gente, né? Que ele já tá começando a dar os primeiros passos nos palcos, né? Então a gente quer já é trazer ele para esse universo. E o mais interessante é que eles toparam já de De imediato, porque imediato, porque acreditam no projeto. acreditam no projeto, Isso que é exatamente. importante. Exatamente. Acreditam no projeto e gostaram muito dessa ligação arte e educação. Tá. Na sua visão, fala Sim, para mim qual é a relevância que tem a arte e cultura para o adolescente. nossa. É, falando já diretamente pra mim, né? Vamos pensar. Eu me descubro na pichação, grafite, fico completamente maluco pelo grafite, doido mesmo, pintando São Paulo inteiro, e Mas aí, você ia pintar sozinho ou tinha a galera né, que tinha a ia. CRIO, né? Tem a CRIO, que eles falam, é a CRIO. Até um salve pra todo mundo do nosso mundo CRIO,
Que aí, tanto é que nosso mundo é a senha das coisas lá do Wi-Fi, do estúdio e tudo mais, por causa disso, né? Que é Certo. da música, né? Esse é o nosso mundo, que era que a gente falava, não, é o nosso mundo aqui, é o nosso mundo. E aí eu comecei fazendo grafite, assim, enlouquecidamente mesmo, bastante, era a minha vida. Passei para as artes plásticas, né? Nesse período de artes plásticas, tinha um tecladinho em casa, que aí eu sempre tocava, tocava, tal, aí ficava lá, tocava um pouquinho, tava lá, tocava mais um pouquinho, tocava mais um pouquinho. Aí comecei a me apaixonar nesse período ali, em 2004, talvez, é isso, a data certa, eu não sei, já tava nascendo as bandas em Itaquera, as bandas Aham. de reggae, banda de rap também. E aí eu falei, não, peraí, comecei a visitar as garagens, dizer, todo mundo tocando, eu falei, não, eu já tocava alguma coisa, aí fiquei transitando entre artes plásticas e falava assim, não, eu vou estudar alguma dessas coisas aqui para eu viver, para eu Integrar. viver isso aqui, é. Aí o início foi super interessante, porque eu inicio na música. Falei, não, vou estudar música, porque aí eu vou começar a dar aula de música, e depois eu consigo fazer a Pan-Americana, que era um sonho de Sim. artes, porque na minha cabeça ali era a arte. Quando eu comecei com a música, Aí você se apaixonou. nossa, ela fisga, né? Então, tipo, agora eu voltei pra arte, tá? Mas assim, que agora que a gente se estruturou um pouco mais, né? Tipo, consegue pisar no chão relacionado à música, a gente consegue voltar. Mas falando por mim mesmo, né? Ela meio que me transformou, né? Nesse período ali que eu tava iniciando na pichação, no grafite, tem todas essas vontades da rua, né? Então eu transitava onde tinha tudo. Onde tinha o crime, tinha o tráfico e tudo mais, só que eu assistia tudo aquilo, via os principais personagens desse Tá. movimento também, que é natural, você tá ali, os principais personagens do movimento, só que eu nunca fui fã desses personagens. Eu era fã dos Gêmeos, dos grafiteiros, eu era fã de uma banda de rock que meu pai escutava, então eu fui saindo Você disso. conseguiu fazer uma seleção, né? Você filtrava, né? É, e assim, muito in- intuitivamente mesmo, Você sabe? entendia que aquilo não ia fazer bem, né? Muito Você assim, conseguiu ter esse feeling, né? mesmo toda a excitação que é as roupas, o carro, as motos, Verdade, sabe? verdade. Nossa, não, peraí, isso aqui eu Mas também como quer. é que faz para conquistar isso aqui? De que Exatamente. forma que eu vou conquistar isso aqui? É, Existe uma outra maneira de se conquistar, né? O carro, a moto, a roupa, né? que você quer, o adolescente quer. Por isso É, que eu não consigo criticar muito o menino que eu encontro na Fundação Casa. Eu não consigo nem falar nada. O sonho, eles são enlouquecidos por moto. Eles, eles é, são enlouquecidos, é uma coisa impressionante. Eu falei, caramba, vocês gostam muito de moto, assim. E eu entendo. Eu entendo porque uma coisa é eu tá ali no bairro e ter um pouco de mais de acesso. Tinha um tecladinho pequenininho em casa e já gostava de pintar. Outra coisa, eles não têm nenhum acesso desse e saem pra rua e já encontram esse personagem que eu falei, o personagem que é né? é Que ele já tem a moto e tem o carro. Então, assim, na sua pergunta, eu acho que assim, a arte é libertadora. libertadora, Acho que é a frase que a gente pode utilizar, né, para essa né? coisa. Fala para mim, o que que a gente precisa fazer para a arte ter um alcance maior, principalmente para os adolescentes, para o jovem, para o adolescente? O que que você acha que, qual que é o movimento que a gente tem que ter para isso chegar ao alcance deles? É, as escolas seriam fundamental, né? Ter um maior acesso nas escolas para já, como a gente fala no olhar, né? O iniciar com a arte. Então, assim, ações como essa que a gente faz, eu acho que é interessante, mas, mas também tem que ter o núcleo de pedagogia ali da escola também trazer isso, Sim, né? Então, é lógico que, obviamente, quando a gente fala assim, traz um professor de arte,
existe professor de artes lá, a gente conheceu professores, só que também existe a limitação da escola também, né? De poder alcançar e fazer algo lá. Essa escola que a gente fez, a Irvante, tinha, no período que a gente fez as oficinas, é um período de como eles se tornam os professores, né? Que é meio como se fosse o núcleo juvenil, não é juvenil que eles falam, eles se juntam para dar aula, Uhum. né? Então eles pegam e tem aula de videogame, tem aula de dança que teve lá, teve aula de pipa, que eu achei mais interessante de tudo, assim, Pipa. de pipa, né? Então eu acho que fazer um trabalho para esses movimentos acontecerem, mas acontecerem de fato De mesmo. verdade, De fato, efetivamente, né? efetivamente mesmo, assim, sabe? Tá ali, os professores estarem acompanhando mesmo, porque mesmo acompanhando vai ser difícil de entrar pro jovem, eu acredito, né? Não é fácil também. Se eu chegar para um jovem e começar a falar agora sobre música, tudo bem, ele vai, ah, legal, pô, eu também gosto. Aí ele vai falar o artista, aí tudo bem, vai falar o artista que ele gosta. Se eu não tiver esse acesso a esse artista, esse MC que ele falou, eu não conhecer, eu não vou conseguir entrar, né? Então, primeiro, professores que tenham atualidade, porque, como eu falei, da mesma forma que eles gostam, ó, os meninos da Fundação Casa são apaixonados por moto, os jovens dentro da escola são apaixonados pelo funk, pelo rap. Então a gente precisa estar atual, né? Precisa saber que eles são fã do Matuê, precisa saber que eles são fã do MC X ali que eles gostam, porque é dessa forma que a gente Consegue ter um diálogo, né? consegue dialogar e aí eu acho que a gente consegue entrar com mais facilidade falando sobre arte. Falando sobre arte. É, Fala para mim, como é que foi a recepção da primeira fase do projeto na escola Irvante? nossa, primeira oficina, nossa, foi totalmente. A gente ficou um pouco abalado, na real, porque tava tendo o primeiro dia desse processo dessas oficinas que eles fazem entre eles também. E a escola tava meio que se ajustando, porque tava voltando de férias, Hum, né? Então tava voltando, no início do ano. Então, a princípio, a gente não sabia onde ia ficar, né? Aí a gente começou a se organizar. E aí, sorte, que a gente deu muita sorte dos professores também ajudar a gente e começar a chamar os alunos, porque eles estavam totalmente soltos nas escolas, né? Na escola. E a gente trouxe para aula. A princípio, eles não entenderam direito. Só depois de um tempo, assim, de, sei lá, de uma meia hora de oficina, eles foram entendendo e a gente conseguiu entrar. Mas na segunda oficina já ficou bem mais fácil, porque eles já compreenderam que ia ser os 4 dias, e aí fluiu muito bem. legal. Eu percebo que, assim, todo esse trabalho de vocês Sim, se concentra na Zona sim, Leste. Existe algum projeto disso se estender? Porque nós temos Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. sim. Dá para fazer esse trabalho nesses outros pontos, porque a gente entende também que existem jovens com talento, você Sim, concorda? claro, E claro. assim, como é que a gente vai fazer para esse trabalho que eu estou achando assim de suma Uhum. importância, porque a gente está trabalhando com jovem, Sim, claro. né? Despertar essa valorização no jovem pode chegar nos outros lugares. Como é que a gente vai trabalhar isso? Kiko, conta É, para mim. na verdade a gente tá, tipo, tá feliz, primeiramente feliz demais com o resultado que tá acontecendo. E a partir disso a gente tá tentando ampliar o olhar, né? E o, Isso. o que que é ampliar de fato o olhar mesmo, né? Olhar para Esse olhar olhar tem que ser mais é distante. mais A gente tem que distantes. alcançar mais jovens, entendeu? Sim, sim. Como é que a gente vai trabalhar isso? Conta para mim. Então, o olhar, o projeto mesmo, ele começa a se expandir, né? Porque o que que Legal. acontece? Dentro dessas oficinas que a gente começou a fazer, a gente chamou também o Akai e a Júlia para fazer um documentário sobre. Então a gente vai ter um documentário desse projeto, né? Então, um documentário mesmo, extenso mesmo, né?
quase um longa, assim, sabe quando começa a conversar? Aí não, aí pode Sim. ser um longa, aí pode ser não sei o quê. E aí já o diretor com um Já monte de cresce ideia. os Aí você fala, olhos do projeto, né? eu acho que dessa forma a gente vai conseguir apresentar o projeto para outros lugares e, de repente, começar a se deslocar para outros ambientes, no caso, né? Então, sei lá, de repente ir para a Zona Norte, fazer num ciclo ali de escolas da Zona Norte, da Zona Sul, enfim, centro também, né? Então, É. a gente pensou primeiro, falou, vamos tentar documentar tudo isso, Tá. porque a gente tem um projeto, de fato, que a gente consegue apresentar. É. Porque a gente consegue apresentar e a partir disso a Se gente. apresenta o projeto e apresenta os resultados, né? Exatamente, E abrindo assim, tem o documentário e também tem as fotos, né? As fotos são bem interessantes, depois eu mostro pra você. E são bem interessantes porque aí você vê o olhar encantado do adolescente, Da né? Band, né? Eu ele cantando na hora do momento ali dele cantando, ou ele mexendo no teclado, no computador. Então a gente quer captar isso também, quer trazer isso. Então o olhar está começando a se expandir um pouco mais. Então tem o documentário, né? Tem as oficinas, tem o show. Aí tem o documentário e tem também essa exposição visual que a gente quer também. Então, a gente quer praticamente, quando for transitar para outros lugares, a gente ter Certo. quase uma instalação, para as pessoas entenderem o que, que vai acontecer lá. Né? Então, um exemplo, a gente vai para uma escola na Zona Sul, a gente leva tudo isso. Né? A apresentação vai ser uma apresentação com um documentário, com a fala do diretor, com a fala do Samuel, né? Com a nossa fala. E aí também com as fotos. Então a gente quer tá devagar ampliando isso para de fato chegar no máximo possível que a gente conseguir. E eu torço por isso, Ó, viu? ó, chama a gente para muitos lugares aí. Eu torço por isso. É, E fala pra mim, qual que é o retorno dos pais em relação a tudo isso, né? Porque quem está envolvido é o adolescente, sim. né? O adolescente que está lá na escola. Você tem o retorno dos pais em relação a todo esse trabalho? A gente fez uma oficina, tá partindo para a segunda, né? O retorno dos pais a gente ainda não teve acesso aos pais, mas dos professores a gente já teve, né? Então os professores estão encantados assim, É um bem. trabalho que está fazendo a diferença, até comportamental dentro da Sim, escola, né? sim, Às sim. vezes o adolescente é agressivo, né? Aquele que não participa muito dentro de sala de aula, e é importante que ele entenda que a participação dele dentro da sala de aula, né, fazendo com que ele estude, tire notas boas, isso tudo influencia também para o futuro dele, Com né? Porque certeza. não adianta nada ser um artista, né, que fala problema. Hum, Não dá, né? Então, acho que essa coisa de a participação, estudar de fato, porque o estudo também é libertador, sim, com certeza, com entendeu? Então, certeza. não adianta só ele saber fazer rap, escrever e não ter o estudo. Eu acho que o estudo é Sim. tudo para um jovem. A gente fala muito sobre isso mesmo, É também. porque às vezes ele se empolga muito com esse lado e esquece que ele tem que tirar nota boa, É que ele tem isso. que estudar, que ele não tem que faltar, entendeu? É, Para ele poder chegar no lugar de fato, né, aonde ele tanto sonha. então, a gente fala, até mesmo quando a gente tá compondo a música, a gente fala muito sobre isso, né? Então a gente fala sobre, assim, a gente vai escrever uma letra. Você tem que saber escrever. Tem que saber escrever. Assim, mesmo que seja muito intuitivo também, e só pensar e falar, mas a gente não dá para falar num exemplo, geograficamente, né, historicamente, uma coisa muito desnivelada, né? Sim, sim. Geograficamente, tá falando uma coisa tipo, sei lá, inicia o verso falando de Itaquera e finaliza o verso no rolê na Zona Sul, não sei o que. Não, opa, peraí, mano, peraí. Você entendeu? É tipo, geograficamente também, Sim, é né? muito Então, importante isso. Como você vê a situação dos nossos adolescentes em questão da educação, mobilidade dentro da sociedade? Ainda mais dos nossos adolescentes pretos. hum, repete pra mim, por favor, pra mim Como você vê a pensar um pouquinho. situação dos nossos adolescentes em questão de educação e mobilidade?
principalmente os nossos adolescentes negros? Caramba. Nossa, pergunta, né? De mobilidade, você diz. O movimento dentro da sociedade mesmo. É, Difícil, né? difícil, difícil, né? Continua. Lá na fundação, casas são 80% jovens negros. Triste, né? Então, é É um triste. número relevante, né? É, Mas você acha que esses jovens, esses 80%, eles não tiveram sequer chance? puta, a sociedade já, como um todo, Condena. já condena. Teve um período que diminuiu isso. E por que que você acha que aumentou? Então, não, na verdade, diminuiu isso, a quantidade de meninos lá. Aí a gente foi pesquisar, é Hum, porque os meninos estavam morrendo antes de entrar. meu Deus. Aí você fala, não, peraí. Aí, de fato, agora tá de novo essa. Assim, eu tô falando não sabendo dos dados completamente, no, Sim, no sim, olhar sim. mesmo, né? Enxergando. E eles também têm uma dificuldade grande de se entender como pessoas pretas, né? É todo um processo. Esse letramento é difícil. É difícil, né? Se é difícil para como um todo na sociedade que não tá ali fechado naquele universo, imagine para eles lá, que não se aceitam, né? Então, o menino preto é um menino retinto. É um menino retinto mesmo, é um menino preto lá dentro, né? Eu digo entre eles, tá? Então, tipo, eles não conseguem se enxergar que eles são meninos pretos. E isso é bem preocupante também, né? A gente tenta entrar com essa conversa, tenta entrar também com outros assuntos bem importantes, mas é muito difícil. É muito difícil. Essa adesão dessa conversa mesmo. Você não pode perder eles também. Não é interessante eles ficarem só admirando você a todo tempo. Isso não, a gente nem quer isso. Nem quer isso. Até porque depois, se eles saem de lá, a gente não consegue. Monitorar, né? Né? Tipo assim, como de repente, igual o Vitor mesmo. Um menino preto, MC, que aí ele sai de lá e depois ele fala, mano, tudo bem, e agora? Me ajuda. Eu falei, não, peraí. O que a gente pode fazer é pegar, gravar sua música, fazer todo o processo da sua música e você colocar nas plataformas digitais. A gente não consegue ter, né? Toda a estrutura Toda a para estrutura. você, né? Porque é um Exatamente. projeto para Sim. ajudar outras Ou pessoas. Você outras não pode pessoas. focar apenas em um. Não tem Não como. tem como Não dá. E assim, lógico que existe talentos que a gente pode empurrar até mais e indicar. Mas não tem como a gente acompanhar, acompanhar né? totalmente, né? Até porque é o dia a dia, né? É uma luta o dia a dia para todo mundo. E aí, quando desperta isso no jovem, pô, ele não vai poder me acompanhar como eu imaginava. Você acha que isso faz com que ele desista? Faz com que ele, pô, eu pensei que era de uma forma e não é, e de repente retorne ao mundo do crime? Sim, acontece muito isso. Por isso que a nossa conversa é muito, Clara, muito lá dentro, né? para ele Como para entender, ele né, entender. E Kiko? como foi também na primeira escola. Os meninos, um dos meninos, o Pedro, falou, não, tudo bem, agora eu vou lá no estúdio, eu vou gravar com vocês. Falou, não, tudo bem, espera um pouquinho, o que a gente pode fazer é dar todos os caminhos. Mas a gente não tem como, a gente não pode se comprometer, porque é um sonho também, é um sonho que nasce, e um sonho é Sim. muita coisa, sabe? E, tipo, com os meninos na fundação, a gente tenta deixar o mais claro possível. Falar assim, ó, vamos gravar, não perde essa oportunidade de gravar aqui dentro. Não perde essa oportunidade. Até porque a gente sabe que quando eles vão como eles falam, o mundão, quando eles saem pro mundão, eles. Nossa, né? A atração de outras coisas é muito Muito grande. Então, eles grande. saindo, já tendo uma música de repente gravada, já é um outro caminho. Vocês dão o caminho para ele, onde Muito. levar a música, o Sim, que sim, fazer. sim. Vocês dão um passo a passo, É, né? O caminho das pedras para eles, né? sim. Tem meninos que tem músicas, assim, que, tipo, que estão gravadas, estão nas plataformas digitais. Sabe? Que saíram de lá, passaram, foram até o estúdio e gravaram com a gente. E as músicas, e a música tá nas plataformas digitais. Quer dizer, então, é todo o processo, assim, sabe? Todo o começo, meio e fim mesmo, de fato. Sempre trabalhando com a música mesmo.
A gente entra com a música e depois tenta trazer essa realidade da sociedade. Fala, putz, não dá para ir para esse lugar, né? Falando da fundação, do olhar, a gente já fala antes. Falou, ó, esse aqui é um caminho que você pode seguir. É um caminho gigantesco que você pode seguir. Porque a gente não fala só da música do... Eu tô falando muito aqui do MC, de fato de quem tá compondo. Mas a gente fala muito sobre todo aquele universo que fica atrás da música. Que é o produtor, que é o videomaker, que é que aí vai nascendo produções, né? Produções não, profissões. Vai nascendo profissões. Então, o rapaz vai ser o assessor do MC, vai ser o produtor, vai ser o hold, vai ser o técnico de som. São várias profissões. Então, a gente coloca muito nesse lugar. Ah, mas eu não sei compor. Mas você gosta de música? Amo a minha vida. Tem todo esse lugar aqui para você viver de música também. Entendeu? A gente não... Aí, nisso a gente fala no olhar, né? Ali nas escolas. Para os meninos da Fundação Casa, eles já são já mais o artístico, é mais aflorado do que você falar da profissão em si. É muito difícil eu falar assim, não, mas tem como você ser hold. Ah, mas o que é hold? Não, hold é você vai ajudar carregando equipamentos, conexões de cabos e tudo mais. Aí fica uma distância muito grande. Agora, não, você pode ser MC. Opa! Então, a gente trabalha dessas duas formas. Antes, que é com o olhar, a gente dá essa gama de profissões que você pode ser. Dentro da música também, dentro das oficinas que a gente vai falar. Dentro da Fundação Casa, a gente já fala mais segmentado com às vezes o compositor, porque tem vários meninos que compõem muito bem e não querem ser MC também. Vamos lá, a gente está falando de uma realidade do olhar e da Fundação Casa. Sim. Como é que a gente faz para despertar o talento de um cara que está na Fundação Casa? Porque assim, eu entendo que quando ele entra ali dentro, ele entende que, agora acabou, né? Eu tenho até um talento, mas como é que eu vou... Como é que vocês conseguem despertar esse talento dentro de um jovem que está na Fundação Casa? Então, a primeira coisa é que eles não acreditam que vai encontrar a gente lá, né? Por Eles quê? não acreditam. Porque eles acham que é um mundo que é de difícil acesso para eles. Sim, Uma vez eu fui fazer uma palestra dentro de um presídio, sim, falar sobre saúde pública, doenças, DST, tudo mais, sim. para 700 presos. Uau. E aí eles não acreditavam que eu poderia estar lá falando com eles, né? Eu fui levar conhecimento, informação, esclarecer dúvida, aquela coisa toda. E um deles levantou porque eu abri para perguntas. Imagine 700 presos. Uau. Eu abri para perguntas, né? Mas acho que um ou dois perguntou, não lembro. Esse- E um deles levantou e falou assim: "Por que você foi a primeira vacinada?" Mas assim, uma arrogância que era só dele. Por que você? Aí eu falei, putz, peraí. Falei assim, digamos que fosse um cientista renomado, uma pessoa com milhões de seguidores e tudo mais, viria aqui falar com você? Não. Nossa, já voltou já. Aí ele olhou, não, é verdade. Eu falei, não, porque eu dou essa chance de levar minha informação para quem precisa. E vocês precisam de Lindo, informação. E aí vim eu lindo aqui, demais. Zona Leste, periférica, vim aqui conversar com vocês. Eu podia muito bem ter falado, não, não vou. Mas não, eu acho que todo mundo tem a chance de escutar, ter informação, ter orientação. E aí eu tive o prazer de vir aqui conversar com você. Ah, então tá bom, então tá bom. Agora, tipo assim, agora eu Aí entendi, ele né? sentou e ficou quietinho. E, E aí eu pergunto para vocês. Vocês chegam lá na Fundação Casa, vocês estão lá na Fundação Casa, como é que vocês despertam essa questão de que o jovem que está lá tem talento? então, como eu falei, eles não imaginam que vão encontrar a gente ali, É, né? Não imaginam, até porque tem o sistema ali, o sistema deles que eles já regem ali dentro da fundação. Então, quando, quando eu chego para dar aula para esse menino já sabe quem sou eu, porque eu já passei provavelmente pelos outros meninos pelos que outros, né? é,
Então não vai chegar aqui, o que vai ter aula de música, não sei o que e tal. Quando eu chego, eles mesmos já apresentam, esse aqui é MC. Esse aqui é dança, porque tem meninos que dançam lá. Dançam muito, muito, muito mesmo. E aí eu falo, caramba, aí tudo bem. Tem alguns que são muito tímidos, que eles têm bastante talento, só que são tímidos. Eles não conseguiram explorar isso, colocar pra fora isso. E aí saber, desde o início que eu falei na nossa conversa, que é o olhar, Uhum. ele pedindo pra ter uma possibilidade ali. Uma É chance. uma chance. Aí eu olho, aí tô assim, daqui a pouco do nada, pum, pego. Mas você compõe? Ah, eu compõe. Então, não, tudo bem, mostra aqui. Ah, tudo bem. Ah, beleza, mostrou. É uma letra sua, já cantou lá, já gravou. Um exemplo, se é um MC mesmo, já gravou? Não, não gravei. Tudo bem. Então vamos, a gente articula todo com a pedagogia, com o núcleo da pedagogia. Aí vai eu e o Matheus lá, né? Que tem o Matheus que trabalha lá junto comigo na Fundação Casa e o Matheus MXM que trabalha no estúdio comigo. São os dois Matheus. Dois sangue bom por... Dois Matheus sangue bom. E aí, a gente vai até lá e grava esse menino. Quando a gente enxerga que só falta essa possibilidade. Então já aconteceu várias vezes isso. Tanto é que a gente, na próxima semana, agora, a gente vai para a fundação para gravar também. Então, foram composições que a gente já fez lá dentro, mas também tem algumas composições que os meninos que chegaram escreveram lá e estão esperando essa possibilidade. Então a gente vai e grava também, né? Tenta materializar, sabe? De quase. Ó, tá vendo isso aqui? Você consegue Putz, fazer. é demais, É, né? né? Você consegue fazer. Pode. Quem tá dominando o equipamento pode ser qualquer um, mas aqui essa letra, É isso é você. você, É né? você. Despertar isso no jovem, né? É, Nossa, demais. O projeto foi elaborado pelo coletivo Pela Arte Music isso. e produzido pela IP, Sim. Produção Cultural. Pode falar mais sobre o coletivo? Coletivo, pela Arte Music. Pela Arte Music sou eu como diretor artístico, o Samuel como diretor executivo, Samuel Porfírio como diretor executivo, e o Matheus MXM, que ele cuida de toda a produção musical também, junto comigo. Né? Esse é um núcleo sonhador lá da Coab, que é muito pertinho de onde você mora. E aí, a gente faz diversos trabalhos, né? Faz diversos trabalhos lá. Então, a gente hoje trabalha com o Taíde, né? A gente faz a direção, a produção do show dele também, junto com a equipe dele, né? Então, geralmente quando tem o show com banda, a gente tá junto, né? Faz diversas produções também dele, né? Aí trabalha com diversos artistas da região mesmo, né? Como o nosso núcleo também, que é o Engrenagem Urbana, que o Samuel é o MC, né? E aí a gente trabalha também com engrenagem urbana, aí e dá como se fosse um suporte para outros artistas também. Então tem as Trinca, que a gente produziu o disco, né, que vamos pro show também quando é com banda a gente também faz. O Rassuto, que ele é de Moçambique, a gente produziu o disco dele também. A gente tava fazendo show com ele na semana passada. Deixa eu ver, tem o Nil, nossa, tem diversos artistas que a gente trabalha ali. O Lucas Afonso também, Hum, que é até um rapaz interessante para vocês trazerem aqui, uma indicação. Então, a gente trabalha dessa forma, né? Produzindo artistas lá, fazendo a direção de artistas, né? E também atrelado a essas oficinas. Então, é meio que um núcleo que faz as oficinas, professores barra artistas, sabe? Ou artista barra professor. sim, Então, a gente tem o nosso trabalho ali, que é estar no palco, que é o que a gente ama mesmo, mas também tem um trabalho nessa parte mais educacional mesmo, que é das oficinas, das aulas, né? legal. O Kiko, o que é necessário para a arte e cultura chegar mais às periferias? Ah, um investimento sem dúvida nenhuma, né? Um investimento nesses núcleos como o nosso.
Aí, entendeu? Mais investimento a gente quer rodar o São Paulo e o Brasil inteiro, viu? Verdade. Né, eu acho que o investimento foi um, um passo desse investimento que com a IP, né, com a organização, com a PRI e tudo mais, que a gente conseguiu alcançar diversos adolescentes, né? Então a gente tem um acesso ali, teve um acesso de 400 adolescentes na primeira escola. Então é muita Muita gente, é muita gente. gente. E é uma ação pontual. Foi uma ação pontual. Imagine uma ação mais estendida. A gente ia conseguir. Porque depois do show, eu acredito que muita gente se interessou. Só que aí já tinha acabado, já tinha acabado o projeto. E ainda eu falava pros meninos, quando passava assim, eu canto também, mas não queria ir pra oficina, porque ele queria ir pra outra oficina. Eu falei, não, tudo bem, ninguém é obrigado a estar aqui, mas aí Sim. depois quando veio o show, deve ter falado, caramba, eu queria ter participado. Então, eu acho que o investimento é um ponto forte mesmo, investimento em educação, né? Em educação, cultura, não é Cultura. verdade? Acho que o jovem tem que ter esse acesso, né? Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho sensacional. Eu não tinha conhecimento, tive Hum, conhecimento a partir do momento que eu te conheci, sim, né? O Érico me mandou, eu li, eu achei super interessante. Por isso que eu falei dessa questão de espalhar isso por São Paulo, né? sim, Em outras regiões, porque a gente tem outras regiões periféricas e sim, temos jovens com que certeza. precisam ter esse conhecimento, precisam do olhar. Entendeu? Preciso de Então, por olhar. isso que eu falei, eu acho importante isso ter um dimensionamento bem maior para que a gente resgate os jovens, né? Eu acho que resgatar o jovem, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode É, fazer. o resgate, ele quase funciona depois, né? A gente chegar mesmo antes, né? É, Quando eles estão, você, você pegar, ou pelo menos mostrar. mostrar Porque que nem existe um outro É, caminho. porque, assim, na nossa conversa, a gente, obviamente, fala muito sobre música, né? Quando tá Sim, lá no final, fala muito sobre música, mas a gente fala sobre outras coisas também. E, tipo assim, você pode utilizar todos esses nuances pequenas das oficinas e utilizar para outras partes da arte mesmo, né? Então, caramba, olha só um exemplo. Caramba, olha só, eu posso, sim, continuar fazendo minhas telas, pintando minhas telas e tentar sobreviver disso. Como que eu vou monetizar isso? Como que eu posso dar um passo com isso? Então a gente fala sobre tudo. Então a gente não encontra só adolescentes lá que querem de fato ser MC ou viver do hip hop ou viver de música, mas também de outras artes ou de outras profissões também. sim. Então a gente tenta colocar sempre como um todo, assim, sabe? Obviamente que a gente está falando sobre música, a gente tem mais prioridade, né, de falar sobre música, mas a gente sempre deixa esse espaço, assim, não se rendam a, a, a tudo que a rua oferece, É. né? A gente tenta ir para esse lugar aqui, ó. Aconteceu comigo, aí a gente, né? Aconteceu Mostra o comigo, exemplo, né? E é, você é uma prova viva, sim, conseguiu sair, conseguiu se definir para aquele lado que era o exatamente. melhor lado. Se reconhecer, porque a gente percebe hoje que difícil, diferente da nossa geração, eles já se reconhecem. Eles já se reconhecem, né? Uhum. Então, os meninos pretos da escola, as meninas pretas, elas já se reconhecem. Na nossa geração, tinha uma dificuldade grande desse reconhecimento. Então, isso, você se reconhecer na sociedade já é um. Então, eu classifico que eles já estão à frente. Então, já se reconhecem dessa forma. Agora, se reconhecer para qual caminho vai ir, é mais fácil ainda. Sim, Então, eu tive a dificuldade de me reconhecer como artista, me reconhecer como homem preto, me reconhecer. São vários várias pontos, fases, são né? várias fases, né? Eles já se reconhecem, e isso é maravilhoso, É. né? Igual na segunda oficina, foi a professora Soraya, uma professora preta magnífica, e foram só alunas, só meninas. E eu até falei, professora, só meninas aqui? Os meninos não vieram. Eu falei, são todas cópias sua, tudo igual, com cabelo, com tudo e tudo, todas, sabe? Eu falei, nossa, que maravilhoso isso.
que já se reconheceram. Despertar a autoestima, né? Entender o seu lugar, aquela coisa toda. O Exatamente. cabelo que identifica, Muito. que não é um cabelo, eu entendo que é uma coroa, Exatamente. A gente né? falou sobre isso. É uma coroa. Então, se identificar e aí consegue enfrentar a sociedade, não Exatamente. é? Exatamente. Aí a professora falou muito sobre isso. E aí a gente foi a primeira oficina, que foi a oficina de rima. Tudo bem. Qual o tema? O tema foi esse. O tema como mulheres na sociedade, o preconceito, a forma. Aí você falou, eu falei, nossa, você tá fazendo um trabalho gigantesco, maravilhoso Sim, aqui, maravilhoso. Porque elas são. Aí tudo bem, vamos perguntar a idade. 11 anos, 12 anos, já se já reconheceu. Já se com reconheceu, a já autoestima entende. lá no topo. Exatamente, é imbatível. Sim, ninguém derruba um tipo de Ninguém- mulher dessa, e aí entendeu? com 11 anos, Ela entendeu? se impõe de uma forma que as pessoas respeitem, Exatamente, entendeu? exatamente. Respeitem. É o mais A importante. letra foi justamente sobre isso. A letra Respeito. foi justamente sobre isso, assim, muito. E a gente só empurra um pouquinho, né? A gente, não, eu não posso falar aqui. E elas foram falando assim, sabe? E também querendo falar tudo. Sim. A- 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 Se o- é, posicionar, entendeu? Eu acho que você se posiciona não de uma forma agressiva. Eu sim, acho que você tem que se posicionar de uma forma sutil, onde a pessoa entenda que você não veio aqui a passeio. sim, Então, me respeita. Ponto. A gente não é. tem que discutir, entendeu? Só me Me respeita. respeito e ponto E final. Kiko, me fala uma coisa. Você desperta o empreendedorismo nesses adolescentes? O empreendedorismo, que aí no caso a Maria Rita que faz a oficina bem focada nisso, né? Tipo, é um assunto muito complexo, né? É. Para eles, porque é para eles entenderem todo esse processo de você compor, virar, vamos colocar assim, né? Dessa forma, virar um produto, né? Muita gente não gosta de falar assim, mas vamos pensar dessa forma, que aí depois para empreender você vai monetizar o que você fez. Até chegar, é, existe um leque muito grande, um hiato, né? Para eles entenderem. A gente fez a composição e tal, chegar aqui tá no empreendedorismo. Mas, sem dúvida, nasce, a gente desperta, Desperta. Planta desperta. a sementinha ali, É, né? tanto é que despertou no show, o menino queria falar, não, eu queria, já, quando pegou o microfone para falar, o Samuel passou o microfone para ele falar, um dos produtores já queria falar a tabela de beats dele. Porque ele entendeu Que é um que é um trabalho. trabalho, não, eu posso monetizar aqui, eu já fiz tantos beats aqui, ó, já, ó, o valor é tanto aqui, cai escola. Aí eu falei, oh, tá certo, mas não é aqui que você tem que Calma, falar. Mas eu calma. acho que eles entenderam, assim, né, esse lance do empreendedorismo, que até pra gente mesmo demorou pra acontecer também, Entendi. né? A gente nasce vendendo CDs, né? A gente nasce, obviamente, com sonho e tudo mais, mas depois materializa no CD, começa a vender os CDs e a partir disso a gente começa a construir a nossa história, né? A gente vende o CD para comprar um computador, aí depois do computador a gente foi, comprou um microfone, aí fez outro CD, conseguiu juntar mais dinheiro, aí a gente foi construindo a nossa história assim. Muito bom. Você acha que a arte pode salvar vidas? Ah, mágico. Pergunta, né? É, Tolinha eu. nossa, a arte Salva, né? minha mãe falava assim, né? Ela falava, não, ela chegou no início, ela não acreditou. Porque eu entendo também que foi muito difícil. A gente passava uma situação bem difícil mesmo. Então ela não acreditava. Ela falava assim, Kiko, pra mim, o trabalho é você ir lá, dessa forma assim, ó. E eu repetia pra ela isso daí. É você ir lá, pegar o saco de areia, carregar, não sei o quê, levar até lá, pegar o dinheiro, voltar pra casa e pagar as contas. Aí eu falei, nossa, mãe, mas Que não é isso que eu nada quero. de reflexão, nada assim, é só assim mesmo fazer. A Não é, carteira é a assinada. carteira ensinada. CLT. Exatamente, Isso é trabalho. isso é Fora trabalho. isso, não Não é tem trabalho. trabalho. Ela não conseguia enxergar. E olha só, que minha mãe foi uma pessoa que leu muito, só que ela não acreditava que isso podia acontecer ali. Na casa dela. É.
Acontecia no vizinho. Exatamente. Mas aqui na minha Mas casa. como assim? Mas sempre gostou de música pra caramba, gostava muito de letra. Eu falei, não, isso daqui tudo nasceu de alguém que pensou em refletir em Mas meu arte. filho não. Meu filho vai ter que ser CLT. Aí, exatamente. Aí, tudo bem. Aí vai fazer, nossa, aí vai fazer Senai. Então, não quero fazer Senai, não. Faz a prova. Fazer a prova de olho Nossa, fechado. mano, faz a prova, não sei o quê. Aí, puta, faz curso. Nossa, aí eu tenho até um curso que eu fiz, que foi de mecânica geral, que ela colocou eu pra fazer. Não, que você vai fazer esse curso, não sei o quê. Ela falou, não, tudo bem, mãe, beleza. Eu Falei, faço. tá bom, vamos lá. Aí cheguei, puta, mecânica geral, mecânica, puta, as ferramentas tal, puta, não é isso aqui que eu quero, tudo bem. Aí, ó, primeiro dia, sei lá, 3 dias da semana, primeiro dia mecânica geral, segunda ferramentaria, terceiro desenho. Aff, Aí o sim. desenho já, o desenho, o melhor desenho. Não, seu desenho é muito bom. Que, ó. Ela, eu falei, mãe, o professor fala que o meu desenho é o melhor da, Não, da mas eu sala. tô falando da Vai na mecânica. mecânica. Não, 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 não. Aí, tipo, quando a coisa começou a acontecer mesmo, de fato, que aí demorou um pouco, demorou, obviamente, demorou pra Sim. acontecer. Aí ela falou, puta, que bom que você não seguiu. Porque eu não conseguiria te ver tão feliz quanto agora, né? Realizado. Realizado, e eu não tô falando de realização de. Já é uma luta. A gente conseguir viver de música e Do de arte no Brasil, né? Brasil. É. E viver, conseguir nossas coisas, construir as nossas coisas. É muito difícil. Mas quando a coisa começou a iniciar mesmo de acontecer um show, acontecer outro show e tal, aí ela começou a acreditar. Aí só quando aconteceu mesmo, tipo assim, apareceu na TV. Meu Uau! filho, que era pra Maíra, ser quero mecânico. ser mecânico, quero ser. Nossa! Aí, puta, deu certo, né? Aí eu olhei pra ela assim, a gente assistiu a reprise, e aí, abraçando ela assim, não, vamos ver junto. Daqui a pouco eu vou aparecer. Aí, ela, toda emocionada. E aí, agora deu certo? Ah, deu certo, sim. Aí Que eu falei, não, tá bom, bonitinho. que bom que você não seguiu o que eu falei, né? É, senão você ia ser um mecânico frustrado. Exatamente. Sabe aquele mecânico que a gente manda o carro N vezes e não E não resolve? resolve, né? Que ele tá Você ali ia ser o técnico. mecânico Exatamente, velho. exatamente esse, o Exatamente mecânico isso. frustrado. Que Exatamente isso. bom que você. Ó, eu vou ser bem sincero, tá? Com a minha filha, que é a Maria Flor, Ai, que eu, nome lindo! a Maria. Beijo, Maria Flor. Beijão, papai te ama. Ó, eu empurro demais pra ela ir pra música. Muito, muito. Mas ela gosta. Porém, não, Peraí, ela gosta. ela gosta de música, mas gosta muito mais de desenho. Ai, tá. E aí, eu tipo, tudo bem, a música tá aqui e tal. Só que tó quadro, tó tinta, tó não sei o que, 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 tó tudo que você quiser pra desenhar. E ela cada vez já tem com um monte de quadro pintado, porque Quantos anos a Maria Flor ela vai tem? fazer 10 esse ano, tem Ai, 9. legal. Levei hoje ela cedinho pra escola, já falando sobre os desenhos dela, sobre tudo mais. Mas Mas fica mais fácil, né? Você vê que sim, realidade diferente. sim, sim, Que como a sua mãe não viveu a sua realidade, então ela não tinha como te estimular a exatamente, entrar para a arte. Como você exatamente. já vive essa realidade, então a tendência é você estimular a tua filha a A gostar gostar. disso mais ainda, né? E ela gosta bastante de música, toca já algumas musiquinhas no teclado, só que é disparado, assim, o desenho chama muito mais atenção. Beleza. Você pode me informar quais são os próximos passos do olhar? Os próximos passos, né? Eu até falei um pouquinho já, mas a ideia do olhar é tornar um documentário que já está sendo construído. Um salve pro Akai e pra Júlia que está compondo, né, o roteiro desse documentário. Precisa algumas peças ainda pra gente ajustar, para colocar, né, no documentário. Mas criar esse documentário e conseguir rodar com esse documentário em céus, escolas, bibliotecas, né? E expandir o máximo possível dessa ideia que a gente tem, que é chegar antes. O olhar é chegar Eu antes. adorei isso, chegar antes. Chegar antes, Né? Para sabe? quem tem um filho, tá entendendo mais ou menos o É, que é o chegar antes. chegar antes neles, assim, chegar, conseguir abordar eles antes, né? Então, nasce o documentário que vai ser acompanhado por palestras, né? A gente pensa em levar o diretor
o Samuel também, ou eu também junto, né? A gente como um todo para falar, né? Legal. Nas escolas, nos céus. E aí essa exposição visual que a gente pensa muito também, que eu acho que é importante eles entenderem, de fato, não só com a rede social. Acesse aqui no QR Code, não. A gente quer levar mesmo, né? A gente quer materializar isso, né? Então, as pessoas que forem adentrar nesse universo do olhar e enxergar tudo isso. Então, a ideia é expandir mesmo. A gente está num processo de tentáculos Do do olhar. olhar. Então, que são oficinas, shows, palestras, Palestra, o o documentário, documentário. a exposição. Então, a gente quer abrir o máximo possível, assim. O futuro, eu acho que é esse. Maravilha. A gente está chegando ao finalzinho do nosso Ah, podcast. maravilhoso. E aí eu quero saber de você uma frase que define Kiko Souza. Nossa, uma frase. É, Ah, bom, é uma frase que a gente acompanhou a gente por muito tempo. Muito amor sempre. Essa é uma frase que definiu, assim, a gente, todas as ações a gente tratar com muito amor e ter sempre o amor na frente. certo. Maravilhoso. Você tem algum agradecimento a fazer? Então, Lógico, manda bala. nossa, sem dúvida nenhuma, aos meus parceiros, meus irmãos, do Pela Art Music, Samuel Porfírio e Matheus MXM. Sem palavras, a gente tá ali sempre no estúdio brigando, tá? Não vai imaginar que não tem briga não, viu? Claro que tem que ter briga. O Para ter relacionamento... o entendimento, tem que ter briga. Se Exato. for tudo muito pacífico, não tem graça. Não dá, não tem Não como. dá. E aí é primeiro brigando, aí depois se ajustando nas brigas e depois tomando uma cervejinha, trocando uma ideia, Não é? e não é para ficar bem, e discutindo sonhos ali, discutindo crescimento como um todo, falando tudo, né? Sobre tudo. Meus parceiros do Pela Art Music, né? Sem dúvida nenhuma, IP com a Priscila. Priscila Mello, muito obrigado. Você é muito querida. A gente adora você. Não fica tão brava com a gente. Só um pouquinho só. Mas puta, sem palavras, ela que é o fio Tinha que ser condutor, né? mulher, né? Sim, Tipo. claro, claro. E aí, sem dúvida, ajuda a gente, nossa, a materializar esses sonhos nossos, assim, que fez que todas as nossas ideias que a gente tinha Se se conectasse. conectassem, né, e fizesse de fato A diferença. fazer o olhar existir. Ao Érico, que também fez toda essa junção, né? E a você, né? A Ah, você, sem palavra. imagina! Obrigado, É brigadão. isso, é esse meu papel. Que informações chegue, esse conteúdo importante, falar sobre o jovem, porque falar sobre o jovem está relacionado também com saúde, né? Porque se a gente cuida do jovem, ele não chega ao nível de saúde, de ter que ser cuidado, né? Sim. Então vamos cuidar antes, né? Vamos Chegar chegar antes, antes, chegar antes, né? chegar Chegar antes. antes para esse jovem ter um futuro brilhante, que é isso que a gente quer. É, E a gente vai chegando ao final. Quero te é. agradecer imensamente de você ter Obrigado. aceito o meu Obrigado, convite. que isso. Acho Fiquei que muito foi um feliz. assunto relevante demais a gente falar do jovem. O jovem não pode ser esquecido. Então eu trouxe você para justamente a gente valorizar esse jovem. Brigadão mesmo, valeu mesmo. Sem esquecer de um abraço forte para todos os artistas que transitam ali no nosso selo, que é o Pela Art Music, assim, todos, sem exceção. Não vou falar aqui Se não tanto, esquece, não né? esqueço, ó, de Oliveira, bem rápido aqui, ó. Pode Eu prometo não falar. esquecer. De Oliveira, Nil, Astrinca, Rassoto, o próprio Engrenagem Urbana, Taíde, nossa, o GS Reis, o Takassa, enfim, são vários artistas. Desculpa se eu Se esquecer de esqueceu algum. alguém, tá Mas muito bom? obrigado mesmo, de Obrigada a verdade. você. Gratidão. Obrigadão, viu? E chegamos ao final do podcast Mônica Calazans na linha de frente. Muito obrigada a todos e até o próximo programa.